Janeiro de 1997. Estranhos assassinatos ocorrem numa metrópole dos Estados Unidos. Um casal de agentes do FBI é enviado para investigar. Um deles se chama Ernest Adams. Mal sabe ele que, muito além de um caso de mortes brutais, existe um mistério que fará com que compreenda seu próprio destino, mudando sua vida para sempre. Eu sou um homem que caminha sozinho, enquanto caminho por uma estrada escura. Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde, e o livro de hoje é Os Adams. Antes de começar, eu gostaria de parabenizar a pessoa que fez a capa, porque ela ficou muito bonita. Foi o Bruno Feltran. Parabéns, Bruno, seu trabalho ficou muito legal. A nossa história começa com um crime. Um corpo é encontrado com o coração arrancado e abandonado numa lata de lixo. O corpo está tão destruído que ele está causando arrepios em todos os policiais / legistas que estão acompanhando o caso. E pelo fato do corpo apresentar sinais de uma morte bárbara, os policiais estão preocupados que aquilo ali seja o modus operandi de um novo grupo cultista. Principalmente porque se tratar dos atos de um culto, o caso não é de jurisdição da cidade, e sim do FBI. Bom, no final, o caso era, de fato, de jurisdição do FBI, e assim nós vamos conhecer o nosso protagonista, que é o Ernest Adams. O Ernest é um homem correto, que é noivo de uma moça chamada Judy, que, por um acaso, é sua parceira do FBI, e eles vêm a Nova York para investigar o caso. Bom, no primeiro dia, o Adam, assim como todos os outros policiais, ele também é afetado pela brutalidade daquele assassinato. Enquanto eles deveriam estar investigando o caso, o Adam decide que ele vai dar uma volta para absorver tudo que ele viu. Durante a volta dele pela cidade para espairecer, ele tem o vislumbre de uma mulher no meio da neve chorando. Uma mulher muito bonita, e ele é acometido por um desejo intenso de parar e ajudar aquela mulher bonita. Quando ele toca nela, naquela figura inteira vestida de preto, ele nota que ela está extremamente gelada. E acreditando que aquela mulher possivelmente está desorientada e com hipotermia, ele a coloca dentro do carro e a leva até a casa dos avós dele. Aí vocês se fazem a seguinte pergunta: por que ele não levou ela para o hospital? Eu estou me perguntando isso até agora. O Adam foi criado em Nova York. Por mais que ele não more lá e esteja lá a trabalho, ele foi criado pelos avós em uma casa que eles tinham por ali. E após a morte deles, ele herdou a propriedade, mas ele não a usava. Então ele levou essa mulher até essa propriedade e decidiu que ele ia ajudá-la de alguma forma. Então ele encheu uma banheira com água quente, tirou a roupa dela e a mergulhou dentro da água quente, uma pessoa que estava sofrendo com hipotermia. E depois que ela foi reanimada, eles tiveram uma breve conversa, se conheceram, e o Adam se pegou obcecado pela imagem daquela garota, descrevendo esses sentimentos quase como paternais. Bom, o Adam esqueceu que ele tinha uma noiva e que ele precisava voltar, e ele acabou adormecendo dentro da casa dos avós. Quando ele acorda, ele tá meio desesperado, porque, meu Deus, acabei dormindo aqui e ferrou. Então, o Adam vê que aquela garota permanecia dormindo e julga que ela deve estar muito cansada por tudo que ela passou. Então ele decide que ele vai fechar todas as cortinas e deixar aquela garota descansando por ali, porque aparentemente ela sofreu muito. Quando ele sai da casa, ele decide fechar a porta e trancá-la lá dentro. Agora eu posso falar que essa história tá do jeitinho que o diabo gosta. O Adam, ele passa o tempo inteiro tentando justificar mentalmente pra ele mesmo por que ele está agindo daquele jeito com relação àquela garota.
Ele volta até o apartamento, inventa uma desculpa pra namorada, por ele ter ficado a noite inteira fora. E ela confia nele de verdade, porque o Adam, de fato, é um cara muito correto. Então, ela não duvida quando ele fala que ele foi espairecer e acabou dirigindo pra muito longe e não conseguiu voltar a tempo. Então, ele acabou dormindo na rua. Ela não duvida do que ele fala. E isso começa a dar certo nervoso. Porque eles estão investigando um assassinato, eles estão investigando uma situação complicada, ao mesmo tempo tá mentindo descaradamente pra pessoa que ele alega amar. Paralelo a isso, nós vamos conhecer o algoz dessa história, que é o Baltazar. O Baltazar, ele é um vampiro. Sim, nós temos outra história de vampiro. E o Baltazar, ele é chefe de uma organização criminosa composta por vampiros e ele é um cara viciado em grandeza. Então ele quer o tempo inteiro se sentir saciado de alguma forma. E ele encontra saciedade na literatura, no conhecimento absurdo. E aí a gente já sabe que o Baltazar, além de um vampiro, ele é um maluco muito mau caráter. E para piorar tudo, o Baltazar pôs as mãos numa bíblia, por assim dizer, escrita pelo próprio Drácula, que dava instruções de como criar um novo mundo, onde a escória humana seria reduzida ao que eles são e os filhos da noite seriam exaltados. Perceberam que quando tem vampiros na história sempre tem uma sociedade secreta? Isso não é ruim, isso é legal, porque é isso que motiva o nosso livro até o final. E isso não é ruim, porque é isso aqui que movimenta o nosso livro até o final. Nós vamos acompanhando a história do... Nós vamos acompanhar, sim, a história do Adams, mas nós vamos principalmente acompanhar... Mas nós vamos acompanhar também os policiais que estão investigando esses casos. Porque o plano do Baltazar gera uma trilha de corpos. E a polícia precisa descobrir qual é a ligação de tudo aquilo ali. Novamente, sem considerar que existem vampiros. Voltando pro Ernest, no primeiro dia ele tranca a garota dentro da casa dos avós. No segundo dia ele arruma uma desculpa pra noiva dele, falando que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai buscar uma pizza pros dois e que não tem delivery na pizzaria. E ela aceita. Então ele vai atrás de novo dessa garota chamada Rosemary. Quando ele chega lá, a Rosemary ainda tá dormindo e ele de novo descreve de forma muito paternal aquilo que ele tá sentindo por ela antes de tornar tudo aquilo carnal, porque eles se beijam. E acontece mais uma coisa após esse beijo e o Adam decide ir embora correndo daquela garota que pra ele é uma doida. E dessa vez ele deixa a porta da casa aberta. Passa na pizzaria para buscar as pizzas, deixa na casa da noiva dele, da namorada dele. Eles comem e tocam a vida. No outro dia, enquanto eles estão interrogando mais uma galera, o Adam de novo acha um pretexto para sair de casa desacompanhado, que ele jura... O que mais irrita na história é que o que mais irrita com o Adam é que ele mente pra ele constantemente pra justificar as coisas que ele tá fazendo. Porque na cabeça dele, o pior que pode acontecer é ele não ser o bom homem pra ele que ele julga ser. Então, ele acha um pretexto, ele vai interrogar a esposa do rapaz que morreu. Quando ele chega na casa dela, a casa tá toda escura, a porta foi arrombada. E ele encontra um vampiro lutando com a noiva do rapaz. E ele entra em confronto. A partir daí a história vai ficando extremamente mais frenética. E eu não conseguia mais soltar o texto. A minha cabeça começou a explodir de um jeito muito
muito doido. Então eu sugiro que vocês escutem isso aqui, deem o seu like, claro, façam um comentário bonitinho pra mim e depois vão ler, que cara, foi muito legal. Os personagens são muito característicos e eles são divertidos. Obviamente, a gente tem que observar todo o contexto em que eles estão inseridos. É uma história que prevalece aquele tom sombrio e misterioso, e durante ela você vai recebendo várias informações e vai ficando muito em dúvida sobre o que é verdade e o que não é verdade. Você sabe que os vampiros existem? Você sabe. Você sabe que existem outras coisas? Em alguns momentos, a história dá a entender que sim. Mas você não tem respostas fáceis. Você tem que acompanhar o livro até o final para você ter todas as suas perguntas respondidas. Esse livro vai ter hot e, gente, eu sou uma pessoa muito constrangida. Eu fico muito constrangida lendo hot. Muito constrangida. Eu ainda vou fazer resenhas de livros para maiores aqui, voltados especificamente para eroticidade, mas eu fico muito constrangida, eu fico com aquela sensaçãozinha de vergonha alheia latente enquanto estou lendo hot. Mas se você gosta, tem aqui, vocês podem ver, inclusive tem muitas cenas gráficas de hot, então vá lá. O Ernest Adams, ele é um cara que, por mais que você se irrite bastante com ele no começo, porque eu acho que quando o personagem é um filho da puta e ele admite pro universo que ele é um desgraçado, você leva mais numa boa, sabe? Não parece que ele tá tentando te enganar. Mas quando ele começa a constantemente se enganar naquela situação, naquela história, você fica, mano, por que esse idiota só não assume que ele é o responsável das coisas que acontecem com ele, que ele fez bosta? Mas no decorrer da história você começa a gostar do Ernest. Porque a motivação dele pra entrar nessa história fica meio vaga. Fica. Incomoda um pouco a relação dele com a Rosemary. Incomoda mais ainda a relação dele com a Jude. No meio dos policiais é muito maneiro. É muito legal. A dinâmica deles com a resolução do caso. Por mais que a resolução do caso acaba se perdendo um pouco dentro do próprio Ernest. Porque ele começa a vivenciar outras coisas na vida dele. Coisas que ele não sabe como superar. E ele passa a se focar em outras coisas. E ele acaba resolvendo o caso sem de fato resolver o caso. Porque ele não estava nessa intenção, certo? Eu não tenho nada de muito grande pra falar quanto aos personagens. Eles são legais, eles são característicos, mas eles não têm nenhuma grande construção mental, nem nada. Não tem uma grande história atrás. O Ernest até tem, mas ela é mais explorada pro final. E possivelmente foi mais explorada no livro 2. E sim, nós temos uma continuação desse livro. Mas se você só quiser ler o primeiro, não tem problema, ele acaba de um jeito muito legal. E essa história tem um negócio muito legal que eu esqueci de falar. O autor, em alguns capítulos, ele linka uma música. Ele linka o vídeo de uma música para você ouvir enquanto você tá lendo o capítulo. E essa música vai embalando a história e ajuda muito que você vá entrando nela cada vez mais. Como eu falei pro autor, esse livro tá pronto, ele só tem que publicar. E galera que me mandou livro de vampiro, eu espero que eles sejam muito bons agora. Porque assim, porque tanto Os Filhos da Noite quanto o Adams foram histórias tão bem desenvolvidas dentro das suas propostas que elas cresceram muito, muito o meu conceito sobre o que eu espero de vocês. Então, me mandem essas histórias legais. Eu quero apreciá-las e me chocar
com a capacidade de escrita de vocês. Agora, pro autor, quando você publicar o teu livro, você pode me mandar o link da pré-venda, porque eu vou comprar e vou mantê-lo aqui na minha estante, como eu farei com qualquer um dos autores que consiga publicar as tuas obras. O meu objetivo com o Chá da Tarde é principalmente incentivá-los a escrever, porque eu não posso dar uma visibilidade para vocês porque nós temos poucos inscritos. No entanto, eu quero motivá-los da forma que eu puder, porque vocês são muito bons. É isso, gente. Se você tem um livro ou tem um amigo que tem um livro que vive reclamando que ninguém lê o texto dele ou lê e fala só que tá legal, manda o link do canal para ele. Nós já somos mais de 50 pessoas assistindo isso aqui e eu quero que nós aumentemos muito essa família ainda. Se você tem um texto, manda nas redes sociais para mim. Qualquer uma delas, elas estão linkadas aqui na descrição, juntamente com o livro. Curtam, comentem, por favor. Todo feedback é bem-vindo. Respeitem o autor. Compartilhem com os teus amigos e nas tuas redes sociais. Se inscrevam, ativem o sininho. Notem que nós estamos caminhando para a última semana do primeiro mês do Chá da Tarde. Eu quero agradecer a todo mundo que já apoiou o projeto até aqui e pedir para que eles fiquem atentos com o último vídeo, onde eu vou colocar uma enquete para vocês votarem nas histórias que mais te interessaram. Eu vou chamar o autor para participar do podcast comigo. Não esqueça de colocar sua xícara na pia. Um beijo e tchau!